Olá, hoje a gente vai mergulhar, assim, numa série de reflexões, sabe? Umas frases sobre a vida bem focadas numa sabedoria prática. A ideia é explorar isso e, quem sabe, tirar uns insights para ajudar a gente a navegar o dia a dia, né? Passando por crescimento pessoal, como lidar com perrengue, o que leva ao sucesso. Parece que a fonte principal agrupa muitos pensamentos sobre como as dificuldades meio que moldam a gente. Tem uma ideia que me chamou a atenção logo de cara. Você toma as melhores decisões depois de passar por dificuldades. O que acha? É um ponto de partida bem interessante, sim. O que eu acho fascinante nessa compilação é como ela tenta mapear a experiência humana com essas frases curtas, né? E dá para ver um padrão, claro, essa noção de que o desconforto, a dor, a dificuldade, elas não são só obstáculos, talvez sejam, tipo, ingredientes necessários para a gente ganhar força, clareza. Mas como isso funciona na prática, né? É a grande questão. Exato. E tem várias frases que exploram justamente isso, tipo, a solidão é o preço que você paga quando começa a se desenvolver. Forte essa. Ou, se as pessoas retirassem a dor que causaram a você, você perderia a força que ganhou. E até, tempos ruins são na verdade uma bênção, porque eles te acordam para coisas boas. Parece que a diversidade funciona como um despertador mesmo, forçando a gente a reavaliar as coisas. Precisamente. Não é o sofrimento por si só que ensina, né? É mais a reflexão, a mudança que ele pode provocar. Pensa naquela frase: o navio está seguro no porto, mas não é para isso que os navios são feitos. A segurança é boa, claro, mas o propósito, seja do navio, seja nosso, muitas vezes exige encarar o mar aberto, né? E isso conecta com aceitar certas realidades, tipo, a vida não é justa. Aceitar isso não é se resignar, ficar parado. É mais entender as regras do jogo para poder jogar melhor, sabe? Com mais resiliência. Uhum. E essa aceitação do externo leva para outro ponto forte que aparece: o foco no controle interno. Tem frases como domine sua mente ou ela o dominará. E o passado está em sua cabeça, o futuro está em suas mãos. Bem direto ao ponto. E aquela afirmação, né? A única coisa que você pode controlar é como você se sente, faz e pensa. Mas, assim. Como evitar que isso vire uma armadilha? Tipo, a pessoa se culpando por não conseguir controlar tudo internamente. Porque não dá, né? É um equilíbrio delicado, com certeza. A ideia de dominar a mente não é ter controle absoluto. Isso é impossível, só gera frustração. Talvez seja mais sobre autoconsciência, aquela reflexão. O que Paulo diz sobre Pedro nos diz mais sobre Paulo do que sobre Pedro? Acho genial. Nossos julgamentos, nossas percepções, eles revelam muito sobre o nosso estado interno. A fonte até alerta. Pensar demais arruína você. Então, o controle talvez seja sobre direcionar o foco, sabe? Reconhecer os pensamentos, mas escolher não ser dominado por eles. Especialmente aqueles ciclos de preocupação que não levam a lugar nenhum. Entendi. E essa ideia de direcionar o foco parece o gancho perfeito para o próximo tema, que surge muito: a ação. Se o futuro está nas mãos, como diz a frase, agir é fundamental. A gente vê isso em dê o primeiro passo com fé. Ou sempre parece impossível até que seja feito. E também não tenha medo de se mover lentamente, tenha medo apenas de ficar parado. A ação parece ser o antídoto para aquela paralisia do pensar demais que você mencionou. Sem dúvida alguma, a ação transforma a intenção em algo real. E é no fazer que a gente aprende, né? É fazendo que se aprende a fazer. A experiência, como a fonte diz, é a melhor professora. E aquela ideia da sorte como preparação, encontrando oportunidade, reforça que a nossa parte, a agência pessoal, é crucial. Não é ficar esperando passivamente, mas se preparar ativamente para quando a chance aparecer. Isso também envolve responsabilidade, claro. Como na frase, você não consegue escapar da responsabilidade de amanhã esquivando-se dela hoje. Agir é, no fundo, assumir essa responsabilidade. Falando em assumir responsabilidade, a gente chega nas relações humanas. Outro campo. Complexo, que a fonte aborda de um jeito bem pragmático, eu diria. Tem os alertas tipo, nem todas as intenções de quem você encontra são verdadeiras. E aquela constatação dolorosa sobre traição. A coisa mais triste sobre a traição é que ela nunca vem dos seus inimigos. Uau! Isso sugere que a gente precisa estar sempre atento, né? Com discernimento.
Sim, um discernimento baseado em observação, não só em palavras. Observe o que as pessoas fazem. O comportamento nunca mente. É um conselho bem direto. A fonte reconhece a complexidade, até a presença do interesse próprio nos relacionamentos, o que não precisa ser visto de forma cínica, apenas realista. Entender isso ajuda a colocar limites saudáveis, como sugere a frase: não faça de uma pessoa o centro de toda a sua felicidade. É sobre interdependência e não codependência. Faz sentido. Ação transforma potencial em realidade e o discernimento protege e nutre as relações. Parece que está tudo bem interligado, né? Esses pilares. Exatamente. E, para fechar, talvez uma provocação para a gente pensar um pouco mais. Tem duas ideias na fonte que parecem criar uma tensão interessante. Ninguém se importa, exceto você. E, por outro lado, um bom exemplo tem o dobro do valor de um bom conselho. Isso deixa uma questão no ar, né? Como a gente navega essa tensão entre focar na nossa própria jornada, na nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, o impacto que a gente inevitavelmente tem nos outros, com nossas ações, nossos exemplos. Onde fica o equilíbrio entre cuidar da própria vida e também ser uma influência positiva, talvez até esse bom exemplo, para quem está ao nosso arredor? Fica aí para refletir.